Aleluia! Boa noite, igreja preciosa do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Tivemos uma manhã simplesmente arrebatadora, né? Um culto assim, inesquecível, memorável. Não só por aquilo que Deus fez na vida de 59 pessoas que desceram as águas e tiveram a oportunidade de viver e experimentar a verdadeira novidade de vida. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo. E uma das formas de vivermos esta verdade é quando nós vemos o que vimos hoje, a passagem de um tempo para um outro tempo através do batismo. Pela manhã, estivemos conversando com a igreja a respeito das ordenanças bíblicas dita por Jesus, né? Conversava com algumas pessoas, né? Existem muitas ordenanças na Bíblia. Eu tentei ser o mais fiel possível ao tema, então eu coloquei as ordenanças que Jesus estabeleceu. Vamos ver depois das cartas, né? Paulo escrevendo, colocando algumas ordenanças bem específicas, bem pontuais, né? Onde ele coloca algumas orientações e ordenanças bem claras. Mas eu quis trazer as três principais ordenanças, né? Que é o batismo, que é a ceia do Senhor, e também o ide do Senhor Jesus Cristo. Tá? Hoje à noite, eu quero dividir com você uma palavra intitulada Vencendo o Cansaço e Retomando o Ritmo. Diga glória a Deus. Meu Deus, diga assim, glória a Deus. Diga assim, eu preciso disso. É verdade, eu digo para você, eu preciso disso. Né? É algo que Deus está preparando. Na nossa Bíblia, tá na profecia de Isaías, capítulo de número 40. Profecia de Isaías, capítulo de número 40. A partir do verso número 27, Isaías 40, a partir do verso 27. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus. Você percebe? Observa, tudo que você vai ouvir a partir daí tem a ver com este questionamento que a nação de Israel e que também os descendentes de Jacó faziam, né? Então, Deus aqui usa o profeta Isaías e ele está trazendo à tona uma queixa que o povo estava fazendo. E ele começa dizendo assim, ó, por que, pois, Deus respondendo a esse questionamento, por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus. Não sabes? Não ouviste? Prestaram atenção na resposta de Deus? Não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica força ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam. Os moços de exausto caem, mas o que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam.
caminham e não se fatigam. Pai, obrigado pela Tua palavra. Que nesta noite a Tua palavra ela possa trazer renovação de forças. Que assim, ó Deus, como o Senhor respondeu a Jacó e a Israel, assim o Senhor responda a nós nesta noite, neste lugar, ou aonde esta mensagem chega, em o nome de Jesus. Amém. Querido, deixa eu tentar primeiro trazer o contexto do que estava acontecendo. O profeta Isaías é um profeta que ele profetizou durante o exílio babilônico, né? Vocês devem conhecer a história, se não, quero bater um pequeno pano de fundo. Na verdade, o povo, ele estava em Jerusalém, estava bem estabelecido, e o povo decidiu se distanciar de Deus. E Deus, então, usa o profeta Jeremias, e toda a profecia de Jeremias é Deus, então, orientando o povo de que essa atitude de distanciamento de Deus, essa atitude de se afastar de Deus, de se preocupar com a sua vida, de deixar as coisas de Deus, colocar Deus em segundo plano, colocar Deus como algo que deveria ser buscado depois, consequentemente estava levando o povo a se tornar mais frio, estava levando o povo a se tornar cada vez mais distante. E Deus então levanta o profeta Jeremias como um profeta que anuncia que era necessário retomar esse relacionamento com Deus, abandonar as práticas equivocadas, abandonar os deuses da terra, a idolatria, abandonar as coisas que estavam ali acontecendo. E Deus levanta o profeta Jeremias para advertir, e o povo não aceita a orientação profética de Jeremias. E o povo então maltrata Jeremias, e por isso que Jeremias é chamado do profeta chorão. Quanto mais Jeremias profetizava, trazendo o povo de volta, mais o povo maltratava. Até que Deus levanta Jeremias com uma profecia, e Jeremias então estabelece que haveria de vir uma nação. Essa nação então, ela viria tomar conta de Jerusalém, da nação de Israel, e levaria a nação de Israel escrava. Jeremias profetiza isso. Nesta ocasião, acontece isso com a Babilônia. Nabucodonosor invade Jerusalém, invade as terras de Israel, e ali então leva muita gente cativeiro, entre eles Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Vocês conhecem a história de Daniel. Daniel, ele é na leva desse grupo que saiu por causa da profecia de Jeremias. E Deus então avisa que por 70 anos, esse povo permaneceria escravo. Esse povo permaneceria no isolamento. Mas entendam, vou repetir, a razão pela qual esse povo entrou nesse caminho de escravidão foi a desobediência, foi o afastamento, foi não entender aquilo que Deus estava pedindo para eles, foi se distanciar da casa de Deus, distanciar do templo de Deus, distanciar do relacionamento com Deus. E Deus avisou. E as pessoas acharam que não havia consequência a esse distanciamento. E acabou redundando, na verdade, numa prática. Eles foram levados, eles foram opressos, Jerusalém foi destruída, os muros da cidade, o templo foi destruído, os muros foram derrubados, e o povo então chega na Babilônia. E ali na Babilônia eles passam por um tempo. Daniel entende por 70 anos que esse tempo havia acabado, começa a clamar a Deus, começa a orar diante do Senhor, põe o joelho em terra, e aí você vai ter toda a profecia de Daniel, onde ele diz que ele entendeu pelos livros que o tempo do livramento havia acabado, e Deus então livra o povo. Só que entre esses 70 anos, dentro desses 70 anos, um dos profetas que estava ali na Babilônia, um dos profetas que estava profetizando ali, era o profeta Isaías. Tá? E é neste contexto que Isaías profetiza. O povo ainda não havia saído da escravidão, o povo ainda estava cumprindo esse processo dos 70 anos de deserto, e o povo então começa a murmurar, o povo então começa a reclamar. E qual é a queixa desse povo? Qual é a situação desse povo? Qual é a grande reclamação desse povo? Versículo 27, ele vai falar sobre essa reclamação. Ele vai dizer assim, ó: por que, pois, dizes, ó Jacó? Vou repetir, tá? Por que, pois, dizes, ó Jacó? E por que falas, Israel? Olha qual é a reclamação. O meu caminho está encoberto diante do Senhor. O que eles estavam dizendo? Deus não está nem aí para mim. Essa era a reclamação. Deus não está nem aí para mim.
Segunda coisa, por que o meu direito passa desapercebido? Em outras palavras, Deus é injusto. Eu tenho direitos e Deus não está olhando para os meus direitos. Então você vai ver aqui que o povo estava debaixo de duas reclamações. A reclamação número 1, Deus não está nem aí para o meu sofrimento. Deus não está nem aí para a minha dor. Deus não está nem ligando para o meu clamor. Na verdade, quando você observa as profecias e até mesmo os salmos que foram compostos durante esse período, esse povo estava muito sofrido. Esse povo estava descrente. Chegou ao ponto de que um salmista compôs o salmo e disse assim: como poderemos adorar a Deus nessa terra estranha? Entendendo que eles estavam tão sofridos e Deus estava tão longe, que Deus não estava com eles ali naquele lugar, que Deus não estava presente durante essa luta. Deixa eu dizer algo para você. Um dos grandes erros que nós cometemos é achar que no momento de luta Deus não está conosco. Eu vou repetir. Um dos grandes problemas que não só aquele povo tinha, mas que nós temos, é que Deus fecha os olhos quando eu estou sofrendo. Eu quero dizer algo para você, queridos. A Bíblia diz que ainda que uma mãe esqueça de um bebê que amamenta, Deus jamais esquecerá de você. Uma das coisas que você precisa entender é que Deus é fiel com a sua palavra. Uma das coisas que você precisa entender é que Deus jamais vai deixar de cumprir aquilo que Ele diz. A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. E Deus fez uma promessa: eu estarei com vocês. O Salmo de número 23 é uma declaração de que nos momentos difíceis Deus estaria ali com uma vara e com um cajado. Deixa eu dizer para você, é no momento de luta, deixa eu lhe contar um segredo, é no momento de luta que você precisa perceber que você não está sozinho. Isso é o que mais o inimigo tenta colocar na nossa vida. É que momentos de dificuldade, momento de adversidade, nós estamos sozinhos. Eu tenho uma palavra para te dizer: Deus continua do seu lado. Li certa ocasião, há uns anos atrás, um conto atribuído a Francisco de Assis, e eu gosto muito desse conto porque ele retrata bem isso que eu estou tentando colocar. Francisco de Assis escreve um poema, que Francisco de Assis escreve, chamado Pegadas na Areia. E nesse poema, Francisco de Assis diz que um homem que serviu a Deus durante muito tempo na terra, subiu para se encontrar com Deus na eternidade. E quando chegou diante da eternidade, ele chegou lá no céu, diante do trono branco, havia 2 telões. Imagina, um telão do lado direito, um telão do lado esquerdo. 2 telões. É como aqui, está aqui, 2 telões. E começou a passar o filme da vida dele. E no telão do lado esquerdo passava as cenas, muitas cenas da sua vida. E do lado direito, ele percebeu que havia uma grande areia, como se fosse um deserto. E ali ele percebia que em todo o tempo haviam 4 pegadas. À medida que passava uma cena, ele olhava 4 pegadas de um lado. Passava outra cena, olhava 4 pegadas de um lado. Mas uma coisa chamou a atenção daquele homem. E quando terminou o filme da sua vida diante do Criador, esse homem perguntou: Senhor, eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Eu percebi que em todo o tempo em que passava cenas da minha vida, haviam 4 pegadas. O Senhor e eu caminhávamos. Mas eu percebi que nos momentos mais difíceis da minha vida, só haviam 2 pegadas na outra tela. E eu deixei ele fazer uma pergunta: por que nos momentos mais difíceis o Senhor me abandonou? E o Criador falou assim: filho, você está enganado. Nos momentos mais difíceis, aquelas pegadas não eram suas, aquelas pegadas eram minhas, porque eu estava te carregando no colo. Eu vou repetir: nos momentos mais difíceis da sua vida, ainda que pareça que você está só, Deus está te carregando no colo como um pai que jamais vai abandonar o seu filho. E essa era a falta de entendimento que havia com aquele povo. Por que nós estamos sofrendo? Primeiro, deixa eu reprisar algo. Aquele povo estava sofrendo por consequência de uma desobediência pessoal. Aquele povo estava colhendo o fruto daquilo que eles colocaram. E nem assim Deus havia abandonado eles. Deixa eu contar para você. Deus estava com o povo no exílio.
Deus estava com todos aqueles que eram fiéis no tempo de dificuldade. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego de passar pela fornalha, mas Deus não permitiu que o fogo pecasse eles. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas ele impediu que os leões consumissem ele. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Deixa eu dizer para você, sabe, nos momentos de luta, parece que Deus não liga para a gente entrar no fogo, mas você esquece que se você entrar no fogo, ele entra com você. E o fogo não te pega. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 que Deus apaga a força do fogo. Deus não te tira da fornalha, mas a fornalha não te queima. Deus não te livra muitas vezes de passar por luta, mas a luta não te destrói. Sabe por quê? Porque Ele está com você no colo. Porque Ele está segurando você. Eu sei que nesses dias, nesses quase 2 anos que se passaram de muita luta, muita dificuldade, onde vivemos tempos de questionamentos e perdas, muitas vezes no coração de muita gente falou: aonde está Deus? Nós fazíamos a mesma coisa, dizíamos: Deus, o meu caminho está encoberto diante do Senhor. Quantas vezes no seu pensamento, quem sabe, na sua voz, você fez declaração semelhante: aonde está Deus? O Senhor não está vendo? E o meu emprego? Por que meu filho? Por que fulano ficou doente? Por que eu perdi fulano? Deixa eu lhe contar uma coisa: eu não tenho respostas para te dar a respeito de coisa específica, mas eu tenho uma verdade para te comunicar: Deus estava com você. Deus estava com você. E tem mais: se não aconteceu algo pior, é porque Deus estava contigo. Uma das questões que eu tenho conversado muito com algumas pessoas: como é que pessoas que não conhecem a Deus conseguem passar por uma luta como essa? Porque o que nos fortalece nessa hora é a certeza de que o Emanuel, o Deus presente, o Deus conosco, que enviou o seu Filho e que prometeu que estaria todos os dias conosco, que deixou o Espírito Santo como nosso conselheiro, nosso ajudador, Ele está do nosso lado todos os dias da nossa vida. Não sei se você está entendendo a relevância dessa mensagem. O que eu estou dizendo é o que estava acontecendo naquele período, com aquele povo, de uma maneira muito semelhante está acontecendo com você e comigo. Vivemos um tempo de exílio compulsório. Vivemos um tempo de privações. Vivemos um tempo de isolamento. Quando você estuda a história da nação de Israel, uma das questões que eles abordavam era essa: como é que nós fomos ficar longe da casa do Senhor? Nós não podemos adorar a Deus numa terra estranha. Esse povo estava privado de cultuar. Esse povo estava privado de participar da celebração na casa do Senhor. Você percebeu que o diabo trabalha em ciclo? E aquilo que ele fez no passado, ele está fazendo hoje. Mas eu tenho uma notícia: se o diabo trabalha em ciclo, Deus trabalha continuamente. Sabe? E Deus está agindo nesse momento na sua vida, ainda que você não perceba. Eu vou repetir, queridos: Deus está agindo a seu favor, ainda que você não perceba. A Bíblia diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Sabe, Ele tem prazer em estar com você nessa hora, ainda que sejam tempos de luta e de dificuldade. Levanta a mão e agradece: obrigado, Senhor, porque em meio à luta e tribulação, eu não estou sozinho. A segunda queixa daquele povo é: o Senhor não tem olhando para os meus direitos? Será que o Senhor não percebe que eu tenho direitos? E os meus direitos estão encobertos? Será que não só os meus caminhos, não só o Senhor fechou os olhos para mim, mas agora o Senhor não luta por mim? Ah, querida, a Bíblia diz que Deus é bom, que Deus é justo e que Deus não falta em justiça. Então deixa eu lhe contar um segredo. Ainda que você não tenha vivido a justiça de Deus, ela vai se manifestar em breve sobre a sua vida. Eu vou repetir: ainda que você não esteja experimentando, na prática, os seus direitos de justiça de Deus, sabe, você vai perceber e vai descobrir o quanto Ele está lutando por você. Eu tenho uma boa notícia para você. Você tem um bom advogado.
Ah, não, você não entendeu. Você tem o melhor advogado. Não, vou repetir, você não entendeu. Sabe, não existe nenhum advogado mais competente, mais capaz de trabalhar por você, trazendo a justiça de Deus do que aquele que você tem. 1 João, falei isso hoje de manhã, capítulo 1, versículo 8. Filhinhos, se porventura você errar, não se preocupe, porque você tem um advogado, Cristo Jesus. Levanta a mão e diga assim: obrigado, porque tem alguém batalhando por mim, pela justiça da minha vida, o melhor advogado que existe. Diante desse cenário em que o povo vivia, que é muito semelhante ao cenário que muitos de nós têm vivido, qual é a resposta de Deus? Entenda que nós estamos diante de duas perguntas, tá? Deixa o texto projetado para mim, Isaías 40, versículo 27, por favor. Tá? Isaías 40, 27. As duas perguntas primeira pergunta, tá? O meu caminho está encoberto diante do Senhor. O Senhor não está olhando para mim. O Senhor fechou os olhos. O Senhor me ignorou. Esqueceu de mim. A segunda, o meu direito, tá? Está despercebido. O Senhor não está lutando por aquilo que é meu direito. Diante dessas duas perguntas, a partir do versículo 28, Deus começa a fazer as suas respostas. Só que todo o capítulo 40, e é isso que eu amo na Bíblia. Quando você passa a estudar a Bíblia, você vai entender que o versículo 27 em diante, nada mais do que uma construção de pensamento que Deus começa a fazer desde o versículo 1 de Isaías 40. Todo o capítulo 40, Deus começa a construir um pensamento para essa resposta. E eu quero pegar com você algumas características do capítulo 40, algumas verdades do capítulo 40, até chegarmos no versículo 28, onde Deus responde. Sabe, não sei quantos lembram quando eu preguei sobre Jó aqui, quando eu preguei sobre a restituição de Jó. Tá? E eu falei que Jó, ele tinha 16 perguntas para Deus. Eu disse que Deus tinha 70 perguntas para Jó. Porque ele queria que Jó refletisse a respeito de quem ele é, antes de responder aos questionamentos de Jó. E Deus faz a mesma coisa em Isaías 40. Antes dele responder as duas questões centrais do povo, Deus começa a construir já no versículo 1, toda uma história de quem ele é, a semelhança de Jó. E eu queria que você entendesse algo, tá? Quais são as lições que esse capítulo 40 nos traz a respeito dessas duas questões colocadas? Vá comigo até o versículo 10 e versículo 11. A primeira lição que eu e você precisamos aprender, a primeira lição é que Deus está atento a tudo que está acontecendo e o livramento já está a caminho. Diga amém. Não, vou lá, me ajuda. Diga assim: Deus está atento a tudo que acontece na minha vida. E já o livramento está posto. Eu tenho uma boa notícia: o livramento de Deus já está à sua disposição. Sabe? Olha o que diz o versículo 10, olha o que diz 40, versículo 10 e versículo 11. Isaías 40, versículo 10 e versículo 11. Diz assim: eis que o Senhor Deus virá com poder. E o seu braço dominará. E eis que o seu galardão está com ele. Diante dele está a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Você percebeu que antes de responder as perguntas do versículo 27, ele já começa a introduzir o cuidado dele. Ele diz assim: ele apacentará o seu rebanho, e entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seio, no colo, e os que amamentam, ele guiará mansamente. A primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus está atento. Deus não encobriu o seu rosto daquilo que você está vivendo, e o livramento está a caminho. Nesses dois versículos, ele fala sobre 5 verbos. Eu gosto desses 5 verbos. Tá? Ele fala a respeito de 5 verbos aqui bem estabelecidos.
Primeiro, diga assim, virá. Vamos lá, Deus virá. Deus dominará. Deus apacentará. Deus recolherá os cordeirinhos. Deus levará no colo. E Deus guiará mansamente. Vai lá, diga de novo, vamos lá, faz comigo assim, vamos lá, levanta o dedo. Deus virá. Deus dominará. Deus apacentará. Deus recolherá. Deus levará no colo. Deus guiará mansamente. 5 coisas que Deus vai falar a respeito disso. 6 coisas. 6 coisas que Deus... está repetindo 2 vezes o 3 aqui. 6 verdades que Deus coloca. Agora, onde é que você já viu essa verdade? Presta atenção. O Senhor é o meu pastor. Nada? As mesmas verdades do Salmo 23 estão aqui. Nada me faltará. Deitar-me faz apacentará em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Deixa eu dizer para você, o salmo que você tanto recita, não é um salmo de ontem, é uma verdade para você viver hoje. Ouça, Deus virá, porque Deus dominará sobre essa situação que está sobre a sua vida. Deus te apacentará, você não está sozinho. Deus te recolherá como um cordeiro dele. Deus te levará no colo. Deus te levará no colo. Deus te sustentará. Deus vai te guiar mansamente. Diga amém. A primeira verdade que você precisa entender, Deus começa a construir um pensamento. Vocês estão reclamando que eu não estou ligando para vocês, mas eu estou cuidando de vocês, eu estou colocando vocês no colo e eu estou vindo. Eu tenho uma palavra para te dizer, eu não sei quanto tempo está durando, eu sei que Deus está chegando. Eu sei que Deus está cuidando. Eu sei que Deus está te guiando. Eu sei que Deus está te apacentando. Eu sei que Deus está te carregando no colo. Qual é a segunda verdade que Deus constrói para responder esta pergunta do povo, é a nossa pergunta? Versículo de número 12. Olha o que diz o versículo de número 12. Versículo 13, aliás. Versículo 13 e 14. Ele vai dizer o seguinte: quem guiou o Espírito, Senhor, ou quem como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho? Para que lhe desse compreensão. Quem o instruiu na vereda da justiça? E quem lhe ensinou a sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho do entendimento? A segunda verdade que você precisa entender é que Deus nunca precisou do conselho de ninguém para cuidar de você. Deus sabe exatamente o que você precisa. Não, vou repetir. Deus não ficou perguntando para alguém o que eu preciso fazer pela Clarice. Sabe por quê? Porque Deus tudo sabe. Porque Deus sabe exatamente o que você está colocando. E Deus sabe exatamente aonde Ele precisa tocar para mudar. E eu tenho uma palavra para te dizer. Deus está tocando no lugar mais importante para transformar a tua história de dor e sofrimento. Deus está tocando. Deus, Ele sabe. Ele não tem que buscar conselho com ninguém. Porque Ele já sabe antes de que as coisas acontecerem. Salmo 139. Ele diz assim, ouça bem, se vocês souberem que eu sei de tudo, até mesmo antes de você pensar. Eu sei de tudo, antes das coisas acontecerem. Presta atenção, o Deus que sabe de tudo, é o Deus que tem resposta para tudo. Se no primeiro ponto você precisa entender que esse Deus já está cuidando de você, mesmo que você tenha queixas de abandono, Ele está cuidando. Segundo lugar, Deus sabe exatamente o que fazer para mudar. Meu Deus, se você não entende isso, deixa eu explicar. Coisa boa é quando você está diante de um especialista. Eu me recordo, há muitos anos atrás, eu era recém-casado. E eu tinha feito uma obra profissional. E eu tinha ido para um determinado lugar da nação, um lugar do interior. Não vou citar, não tem necessidade de citar o lugar. Mas é lugar do interior, no outro estado. E eu viajei muitas vezes para lá.
E na viagem eu estava construindo eu tinha uma empresa, uma pequena construtora, nós estávamos construindo uma prefeitura. E eu passei muitas vezes indo para aquele lugar. E de repente, numa das viagens eu voltei, comecei a passar mal, e você vomita e não tem fome. Aí você vai no médico, adivinha o que ele fala? Virose. E aí dá o remédio para virose. Aí você toma o remédio para virose e resolve? Não. Aí você volta no médico e fala, não, é um tempo, continua tomando, é para virose. Agora você faz uma dieta, e eu estou vomitando, e eu não estou conseguindo colocar nada. Bom, vamos mudar de médico. Aí mudei de médico, pedi no hospital, cheguei lá, adivinha o que ele falou? Virose. Né? E ele dá remédio para virose. E você toma virose, toma, e nada melhor. Resumo da história, eu fui a 4 médicos. E todos eles disseram que era virose. Só que não melhorava, pastora Vanessa. Não melhorava. E eu me lembro um dia muito ruim, vomitando demais. Eu tinha que dar um pulinho na empresa. Eu fui sair do condomínio onde eu estava e tinha uma senhora parada, uma vizinha. E eu vi que ela estava tentando um táxi. Eu perguntei, a senhora está indo para onde? Ela falou, estou indo ver minha filha no hospital. Eu falei, qual o caminho? Eu levo a senhora. E eu muito mal. Aí ela olhou e falou assim para mim assim, ai pastor, eu estou tão feliz porque finalmente alguém descobriu que minha filha tinha. Eu falei, é mesmo? Falou, pois é, ela foi a tantos médicos, nunca soube. E agora ela foi num médico. Eu falei, qual é o nome do médico? Ele falou assim, doutor Ari. Eu falei, doutor Ari da onde? Ele falou, do Meia. Eu falei, Ari do Meia? Eu conheço o doutor Ari. É meu amigo. Ele falou, pois é, ela chegou lá. Eu falei, vou ligar para o doutor Ari. E aquela carona salvou minha vida. Você vai entender por quê. Verdade. Deus disse que Deus mudou a história de Jó quando ele começou a abençoar os seus amigos. Sirva e você será servido. Eu estava mal, não era para dar carona para ninguém. E aí eu peguei o telefone, eu tinha o telefone da Ari, aí eu ligo, era um dia de sábado. Eu falei, doutor Ari, me atende, por favor. Ele falou, rapaz, estou pintando meu consultório. Eu falei, doutor Ari, estou mal, não estou bem. Ele falou, então sai daí, vem para cá, pega a esposa. E eu passei lá, estava ele lá de short, pintando rodapé. E eu cheguei, ele olhou para mim e falou exatamente assim, falou, cabra, tu está mal. Sem me examinar. Aí eu contei a história para ele, tu é virose. Ele olhou e falou assim, você está com febre tifoide. Tifo. Uma doença extinta na nação. Uma doença que já foi terminada. Vanessa é enfermeira, sabe o que eu estou falando? Foi uma peste nessa nação. E o controle de doenças acabou. É uma doença extremamente contagiosa. Quem tem tifo, tá? Em torno da sua casa, todo fluxo de água precisa ser fiscalizado. As pessoas, sabe? Eu com tifo. Eu falei, como eu estou com tifo? Ele está com tifo, quer ver? Ligou, falou assim, fulano, um laboratório que tinha embaixo. Eu vou mandar fulano aí, tira o sangue dele e você vai ver. Não deu pouco, daqui a pouquinho voltou e falou, você está com tifo. Resumo da história. Nada como você estar diante de um especialista. Eu vou repetir. Nada como você estar diante de um especialista. Eu tenho uma boa notícia. O especialista da tua saúde está aqui nessa noite. E é claro que eu fui curado. Sabe por quê? Porque agora não era mais alguém dizendo, é uma virose. Sabe, a pessoa sabia exatamente aquilo que eu tinha. E em função daquilo que eu tinha, ele pôde tratar o ponto certo. Eu tenho uma boa notícia, Deus te trouxe aqui nessa noite, porque o especialista da sua enfermidade está aqui. Não, você não está entendendo. Aquilo que você mais precisa, hoje você veio no consultório certo. Aqui é o consultório do papai, aqui é o hospital do papai. E hoje há um especialista que vai tocar exatamente aonde você precisa ser curado. Levanta a tua mão e diga assim, eu recebo. Deus é um Deus que Ele é um especialista. Sabe? Deus é um Deus que é um especialista. Sim, em primeiro lugar, a Bíblia vai nos falar que Deus está atento aos nossos caminhos. Em segundo lugar, você precisa saber que Ele é capaz, Ele sabe o que fazer. Presta atenção, Ele vai dizer exatamente isso. Quem tomou o conselho, Deus não precisa de conselho de ninguém, Ele sabe exatamente o que você precisa.
E nessa noite você vai receber algo da parte dele. Em terceiro lugar, no versículo 15 e versículo 18. Olha o que diz o versículo 15 ao versículo 18. Ele vai dizer assim: eis que todas as nações são consideradas por ele como um pingo que cai em um balde. Meu Deus, que grandeza esse Deus. É como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele considera menos que nada, como um vácuo. Com que comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontarei? Deixa eu ver em terceiro lugar. Nada que nação nenhuma faça na terra é páreo para Deus. Deixa eu contar, não, você não entendeu, deixa eu explicar. Não importa se, e somente se, uma nação na face da terra se levantou para destruir a humanidade. Eu não estou afirmando isso, porque eu não sou juiz. Se foi isso, essa nação é menos que nada perto de Deus. Não, você não entendeu, eu vou repetir. Aquilo que as nações tentam fazer para matar você, o teu Deus considera como menos que nada. Não. Se você está preocupado com esta nação, que eu não quero citar o nome dela, e você já está na tua cabeça. Se você está preocupado com o que é que esta nação pode fazer, você não faz ideia do que o teu Deus pode fazer. O que o texto está dizendo é, você está preocupado com a Babilônia, falando com o povo, você está preocupado com a Babilônia e com o que a Babilônia pode fazer? Presta atenção, sabe, as nações são como um grão, são como um pó. Elas são nada. Aliás, elas são menos que nada. Ele diz assim, quem é que pode comparar Deus a qualquer nação? Eu tenho uma palavra para te dizer, pode se levantar o inferno. Não é páreo para Deus. O que Deus está construindo nessa profecia de Isaías é um entendimento de que não importa de onde veio o mal. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não importa se foi uma nação, e você vai ver no versículo seguinte, ou se foi uma pessoa. Olha o que diz no versículo de número 23 e 24. Eu gosto disso aqui, ó. Isaías 40, 23 e 24, ele vai dizer assim, ó. É ele quem reduz a nada os príncipes. É ele quem reduz a nada os príncipes. E torna em nulidade, meu Jesus, olha o Supremo aí, ó. Não, sério? Você achou que não estava escrito lá? Olha lá. Sou eu não, está na Bíblia. É ele quem reduz a nada os príncipes, os governantes. E torna nulo o que o juiz da terra. Meu Jesus, esse é o meu Deus. Agora presta atenção. Mal foram plantados e semeados. Você está entendendo a notícia? Está entendendo o recado? Você está entendendo o recado? Brasília está entendendo o recado? Mal foram plantados e semeados. Mal se arraigou na terra e o seu tronco já se secam. Quando um sopro passa por eles e uma tempestade leva como se fosse palha. Yes! Deixa eu ver você. Eu não tenho medo do Supremo. Sabe por quê? Porque para o meu Deus, esses juízes são como sopro. E ele queima como se fosse palha. Ai daquele que se levantar contra o povo de Deus. Ai daquele que se levantar contra a igreja do Senhor. Deixa eu dizer para você, eles vão se levantar, eles vão tentar, mas eles vão cair. Diga amém. Pastor, o que você está dizendo? Eu só estou profetizando a palavra. Eu só estou dizendo que as nossas queixas de hoje eram as queixas de ontem.
E eu só estou respondendo para você hoje o que Deus respondeu ontem. Ó Jacó, ó Israel, por que vocês estão dizendo que Deus não está olhando para o seu caminho? Por que vocês estão afirmando que o seu direito não está vendo? Olha, presta atenção, se existe alguém que está cuidando do seu direito, é o papai. E esses juízes e autoridades são como pó que ele sopra, são como palha que ele queima. E eu vou dizer para você, se não se aliarem, vão cair em nome de Jesus. Vão cair em nome de Jesus. Não estou falando de pessoas que estão ali fazendo o seu trabalho corretamente. Estou falando de pessoas endemoniadas que estão ali para corromper o direito do homem, o direito da liberdade, o direito de ir e vir, o direito da Constituição. Esses homens, eles vão cair em nome de Jesus. Serão soprados como pó e serão queimados como palha. Mas ainda tem mais duas coisas que Deus fala antes de responder definitivamente o que ele vai fazer. Olha o que diz o versículo de número 25 e 26. Esse eu gosto, pastorados. Esse é bom. Presta atenção. A quem, pois, olha isso, olha o que Deus fala. Tá? A quem, pois, me comparareis para que lhe seja igual, diz o santo. Versículo seguinte. Olha, ele diz assim, levantai ao alto os olhos e vede. Ele está falando assim, ó, você só precisa enxergar. Quem criou estas coisas? Aquele que fez sair o seu exército de estrela, olha bem, aquele que fez sair seu exército de estrela, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, para ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Pastor, o que você está tentando dizer? Deixa eu dizer para você. Não só Deus é poderoso para subjugar as nações. Deus não só é poderoso para tirar esses juízes malignos. Mas eu tenho uma excelente notícia. Ele tem o controle dos anjos no céu. Não, você não entendeu. Ali diz o seguinte, que há um exército de estrelas, todas bem contadas, que estão aguardando um único comando, dizendo assim, desce lá e resolve. Não, você não entendeu. O que está acontecendo é que você e eu não conseguimos ver que Deus tem o controle de todo ser espiritual e existe um exército bem treinado, bem contado de anjos, que basta ele chamar pelo nome, nenhuma vai falhar e todos eles vêm e não há quem possa com esse exército. Deixa eu lhe contar 2 episódios. Certa ocasião, o profeta Eliseu estava no seu monte, tirando seu cochilo na sua cadeira de balanço, e o seu moço Geazi chegou lá esbaforido, dizendo assim, já era, dançando. Os sírios nos cercaram. E a Bíblia diz que os sírios haviam cercado a montanha onde estava Eliseu. E era como se fosse um mar. Eles foram lá para matar Eliseu. E o pobre do rapaz, o aprendiz de profeta, estava nervoso. Dançamos. E ele chega para Eliseu e fala assim, já era. Olha a quantidade de inimigos que estão à nossa volta. Eliseu tomando a sua água de coco, aqui usando a minha imaginação santificada. Ele fala, Senhor, abre os olhos desse rapaz, para que ele veja que mais são os que estão conosco dos que estão contra nós. Não, vou repetir. Eles dizem assim, abre os olhos desse moço, para que ele enxergue que mais são os que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Pastor, o que você está tentando dizer? Eu estou tentando dizer que se você levantar os olhos, você vai descobrir que tem mais anjo do que inimigo. E que basta Deus dizer assim, anjo, desce. E essa turma
desaparece. Querido, não sou eu, é a palavra. O que eu estou dizendo é que basta um comando de Deus e tudo que te está te atormentando, que você não consegue enxergar o livramento, é só levantar os olhos e você vai ver que já existe um exército de anjos que estão prontos para te socorrer. O segundo episódio que me chama muita atenção é quando Deus, através de Jesus Cristo, está ali e os discípulos, Senhor, não vai fazer nada, vamos matar eles. Os discípulos querendo fazer coisas com sua força. Aí Jesus fala assim, você não sabe que se eu pedir ao papai, ele manda anjos e destrói todo mundo? O que Jesus estava dizendo? Vocês não sabem de nada. Se eu quiser, eu libero a minha palavra e aquele exército de estrelas, que são bem contadas, que eu conheço o nome de cada um, desce e acaba com o problema. Pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que eu creio que Deus está liberando um exército de anjos para mudar a sua história. Eu acredito. Qual era a queixa? Qual era a queixa? O senhor não está ligando para nós? Qual era a queixa? O senhor não vai fazer justiça? E Deus começa a falar, você não sabe de nada, rapaz. Eu estou carregando você no colo. Eu estou carregando você no colo, rapaz. Fica tranquilo, o seu caminho. O seu caminho está nas minhas mãos. Descansa. Em último lugar, antes de Deus renovar as forças do povo, Deus ainda dá a última dica. E essa última dica está no versículo 28. Algo que você precisa saber da parte de Deus. Deus não tem problema com nações, Ele é mais poderoso. Deus não tem problema com autoridade, Ele é mais poderoso. Deus, Ele é capaz de eliminar todos os nossos inimigos. Deus tem um exército à nossa disposição. Mas no versículo 28, ele diz assim, tá? Isaías 40, 28, ele vai dizer o seguinte: não sabeis, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos fins da terra, fala comigo, Ele não se cansa. Diga assim, Ele não se cansa. Diga assim, Ele não se cansa, nem se fatiga. Diga assim, e não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que não importa o quanto você está dando trabalho para Deus, Ele nunca está cansado o suficiente para não te atender. Não importa o quanto as pessoas estão te perturbando e o quanto é que a sua situação tem levado você a clamar a Deus, Deus não está cansado para não te atender. Deus não está em viagem para não olhar para você. Ouça bem o que eu vou dizer para você. Hoje, nessa noite, Deus quer encher o seu tanque de novo. E é isso que ele começa a falar a partir do versículo seguinte, versículo 29. E aqui eu começo a encerrar a minha mensagem. Deus quer fazer algo por você. O quê? Primeiro, Ele quer fazer forte o cansado. O Deus que tudo pode, Ele quer fazer forte ao cansado. Olha o que diz no versículo 29. Põe no versículo 29, a primeira parte do versículo 29 ele vai dizer isso. Tá? Isaías 40, 29. É só mais um cliquezinho e já muda. Isso. Ele faz forte ao cansado. Levanta a mão e diga assim, obrigado, Senhor. Não, eu gostei, isso mesmo. Recebe. Deus está renovando as forças. Não importa o quanto você está cansado. Nessa noite, desde que começamos esse culto, há um espírito de renovação nesse lugar. Deus está renovando a sua força. Você está cansado? Se prepara, Deus começa um processo de renovação. Mas que Deus é esse? É aquele Deus que não tem problema com nações.
É aquele Deus que não tem problema com pessoas. É aquele Deus que não tem nada que vence ele. É aquele Deus que tem um exército à disposição. E hoje, esse exército está aqui para renovar a sua força. Mas não só ele renova a sua força. A Bíblia diz que ele também, olha, eu gosto disso aqui. Ele não só está aqui para renovar a força, mas ele é capaz muito mais do que isso. Ele diz, não só faz forte o cansado, mas multiplica a força de quem não tem nenhum vigor. O mistério da adoração pode começar a subir, por gentileza. O que Deus está dizendo? Se você está cansado, Ele está disposto a te renovar. Se você já está no final e não tem força nenhuma, hoje vai começar um processo de colocar força onde não existe. De dar estratégia onde precisa ser colocado. Agora, por gentileza, entenda. Não se trata só de uma estratégia física. Não é uma renovação física. Por isso que ele diz que os jovens, eles podem se cansar. Não é a idade. Porque o que te perturba não é o cansaço pela idade que você tem. É esse espírito que está fazendo você paralisar a cada dia mais. A cada dia mais. E ele, no versículo 31, pula para o versículo 31, ele vai falar algo. Mas os que esperam no Senhor, quem está esperando no Senhor aqui? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O que estava acontecendo com o povo? O povo tinha perdido a esperança. Por isso o povo estava sofrendo. Mas eu tenho uma notícia. Deus não só está renovando a sua força, Ele está renovando a sua fé. Ele está renovando a sua fé. Gosto demais do texto de Isaías, quando diz assim, que desde a antiguidade, Isaías 64, nunca se viu com os olhos, nem com os ouvidos se ouviu, um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que aprenderam a esperar nele. Deixa eu explicar. À medida que você espera, Deus trabalha. À medida que você espera, Deus trabalha. À medida que você espera, Deus trabalha. Há uma profecia em Naum, capítulo 1, versículo 7. Naum, versículo 1, versículo 7, diz assim, o Senhor é bom. Fala comigo, o Senhor é bom. Uma fortaleza no dia da angústia. Diga assim, e conhece os que nele se refugiam. Uma outra versão diz assim, e ele conhece quem confia nele. Ele conhece quem espera nele. Ouça bem, queridos, deixa eu dizer algo para você. O inferno trabalha para te paralisar. Quando você olha a profecia de Isaías, você vai entender. A Bíblia diz, voarão com asas como águia. Voar é o seu objetivo. Voar é o seu alvo da vida. É assim que Deus te quer, como uma águia renovada, voando, enfrentando as tempestades, voando como águia. Mas o dia a dia da luta, muitas vezes, nos faz correr. Em vez de voar, nós corremos. É por isso que ele diz assim, sabe, e não só voaremos como águia, mas correremos e não nos cansaremos. Mas quando a luta persiste, quando a luta continua, não só nós paramos de voar, nós paramos de correr, mas nós começamos a andar. É isso que diz lá, volta para mim, Isaías 40, versículo 31. Isaías 40, 31. Olha o que ele diz, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobem com asa como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Ele está dizendo o seguinte, você foi feito para voar, diga amém. Você foi feito para enfrentar as tempestades, diga amém. Mas muitas vezes o dia a dia, a luta vai nos fraquejando. Em vez de voar, a gente corre. O inimigo vai diminuindo
quando a luta vai diminuindo o nosso ritmo. E quando a gente não vigia, e a coisa permanece, a gente para de correr e a gente caminha. É como se o inimigo treinasse a nossa força. Em vez de voar, nós começamos a correr. Depois, em vez de correr, nós começamos a andar. Ouça bem, o inferno trabalha assim. Você foi feito para voar, mas a luta, os problemas fazem você correr. E quando insiste, fazem você caminhar. Mas quando você liga Isaías 40 ao Salmo 1, a Bíblia diz: bem-aventurado o homem que não anda. Fala, anda. O salmista número 1, ele começa onde Isaías para. Isaías para, caminharão. O salmista diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém, fala, detém, caminho dos pecadores, e nem se assenta, diga se assenta. Ouça, o que o diabo faz? Você foi feito para voar, mas os problemas fazem você correr. Quando os problemas persistem, fazem você correr. Quando os problemas persistem, fazem você andar. Quando os problemas persistem, fazem você parar. Quando os problemas persistem, fazem você sentar. O diabo, o inimigo, a vida, a luta, ela tem como propósito trazer cansaço, te desanimar, mudar o teu ritmo. Você foi feito para voar e agora você está sentado. Mas eu tenho uma boa notícia para dizer: aqueles que esperam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, ei, presta atenção, fique em pé por gentileza. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, renovarão as suas forças, renovarão as suas forças. Eu tenho algo para te dizer: se você está prostrado, se você está sentado, Deus vai te levantar. Diga amém. Se você está levantado, Deus vai fazer você andar. Se você está andando, Deus vai fazer você correr. E se você está correndo, Deus vai fazer você voar. Esta noite